E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos estudar alguns exemplos simples de aplicações do formalismo hamiltoniano e das equações de Hamilton. Vamos lá! Bom, vamos começar aqui. Os casos realmente mais simples, né, envolvem uma partícula em uma dimensão. Seguindo mais ou menos o roteiro que eu coloquei no vídeo passado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual é a lagrangiana do problema. E a lagrangiana de uma partícula em uma dimensão tem uma parte livre, está no sistema de coordenadas que eu vou chamar de x, né, na reta real. Então eu tenho aqui 1/2 de x ponto ao quadrado, é a energia cinética, menos o potencial, que eu vou supor que só depende de x. Eu vou colocar um tempo aqui para ficar um pouquinho mais interessante. Primeiro eu vou dizer algumas coisas sobre a lagrangiana. Claro que aqui, como eu tenho uma só dimensão, posso verificar aqui, por exemplo, que a matriz hessiana do problema é o que eu chamo de W, né? E aí eu tenho a derivada segunda, né? E como eu só tenho uma variável, é uma derivada segunda nela mesmo. E se vocês fizerem essa conta, ela é muito simples, vai me dar simplesmente a massa da partícula. Então, em uma dimensão, a partícula tem matriz hessiana igual a massa, claro que ela é inversível, e nós temos os momentos, ou o momento conjugado do sistema, que eu vou chamar simplesmente de P. Ele é dado pela derivada da lagrangiana com relação à velocidade generalizada, e esse cara aqui é igual a mx ponto. Então ele é um momento físico mesmo da partícula. Ele coincide com o momento linear. Agora que eu tenho aqui esse momento linear, eu vou inverter a relação do momento. Portanto, o que eu quero é escrever x ponto em função de p. Então, x ponto é p sobre m, né? Lembra que o x ponto no geral é a inversa da matriz hessiana contraída com o momento. O inverso da matriz hessiana é 1 sobre m. Está coerente com o que nós vimos no vídeo passado. E aí eu vou calcular a hamiltoniana do problema, que é igual a p x ponto menos l. Só que aí eu preciso substituir x ponto e a própria lagrangiana com essa relação aqui. Eu posso fazer isso nessa etapa em vez de introduzir a lagrangiana primeiro, né? Mas como a lagrangiana está aqui, eu tenho menos a energia cinética, mais a energia potencial. E aí eu venho aqui e substituo P sobre M nesta expressão. Então eu tenho aqui um P sobre M e aqui eu tenho P sobre M ao quadrado. Isso vai me dar P ao quadrado sobre M. Esse aqui também me dá um P ao quadrado sobre M ao quadrado. Tira esse quadrado. Esse M vai embora com esse. Esse realmente é o exemplo mais simples que nós vamos ter. Vou colocar P ao quadrado sobre M em evidência. 1 menos meio. Então, 1 menos meio dá meio. Então, eu tenho P ao quadrado sobre 2M mais V. Percebam que aqui, se vocês se lembrarem da expressão para hamiltoniana, que é K mais V, em termos das velocidades, eu vou ter meio de M x ponto ao quadrado mais V. Portanto, eu poderia calcular a hamiltoniana em termos das velocidades primeiro e depois substituir as velocidades, né? Quando eu substituo esse cara aqui, esse cara vai ficar claramente, eu tenho P ao quadrado sobre M ao quadrado, M vai embora com M. Portanto, isso aqui é P ao quadrado sobre 2M mais V. Então, no formalismo hamiltoniano, em termos dos momentos, no geral, cada grau de liberdade de uma partícula vai ter uma energia cinética que é P ao quadrado sobre 2M em cada direção. Depois a gente vai ver isso no caso multidimensional. Então, no geral, K é sempre igual a P ao quadrado sobre 2M para cada grau de liberdade. Bom, então nós temos a forma geral da hamiltoniana, né? Que é precisamente essa aqui. Ao escrever as equações de Hamilton, eu vou primeiro escrever dx dt igual dh dp. Portanto, eu venho aqui e substituo a hamiltoniana nessa parte. E isso é igual. O potencial não depende do momento, vai embora. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2m, derivada de p ao quadrado dp, que é igual a 2p dp dp, que dá 1. E isso é igual a p sobre m. Então, o primeiro par das equações de Hamilton
nesse caso a primeira equação de Hamilton, né? Vai me dar precisamente a relação que eu já sabia. Isso, no geral, é o que acontece. No geral, a primeira equação de Hamilton resulta na conhecida relação entre velocidades e momentos. Vai ser sempre assim. A equação dinâmica de verdade é a segunda equação, que é a equação de PdT. Essa equação vai me dar a segunda lei de Newton para esse caso, que é dH dx. Então eu venho aqui na Hamiltoniana, substituo aqui. Como a energia cinética não depende de x, só o potencial depende. Então essa é a forma da equação. Portanto, isso aqui é igual a menos dV dx, e menos dV dx é a força unidimensional que atua sobre a partícula. Então, olha que aqui nós temos direto a segunda lei de Newton. O caso mais simples do formalismo hamiltoniano. Então eu tenho sempre uma equação desse tipo e a segunda equação aqui desse tipo. É muito instrutivo a gente ver o caso oscilador harmônico simples, unidimensional, em que aqui o potencial é igual a meio de m ômega 2 x ao quadrado. Quando isso acontece, a primeira equação fica a mesma porque a derivada com relação ao momento não afeta o potencial. É só a derivada cinética. Então, nós continuamos com o x ponto igual a p sobre m como a primeira equação de Hamilton. A segunda equação é p ponto igual a menos dv dx, que vai ser precisamente igual a menos m ômega 2 x. É a segunda equação de Hamilton do sistema. Então percebam que, lembra que a gente fez o espaço de estados do oscilador harmônico simples? É precisamente dado por essas equações aqui. Lá eu multipliquei esse por x, multipliquei esse por p, depois somei as duas equações para mostrar que eu tenho um invariante. Esse invariante vai ser precisamente a hamiltoniana. No caso do oscilador harmônico simples, a hamiltoniana é p ao quadrado sobre 2m mais meio de m ômega 2 x ao quadrado. E esse cara aqui é conservado. A gente vai ver teoremas de conservação um pouquinho mais para frente. E, portanto, esse cara aqui é igual à energia do sistema. E, no caso do oscilador harmônico simples, claro, a trajetória no espaço de fase, nós já vimos, é uma elipse com equação p quadrado sobre 2me mais m ômega 2 x ao quadrado sobre 2e igual a 1. Podem colocar esse cara aqui para baixo, dividindo. Então eu tenho os braços raiz de 2me e raiz de 2e sobre m ômega ao quadrado. Isso é que nós vimos no vídeo passado. Vamos fazer aqui, no caso, uma partícula em 3 dimensões. Vai ficar um pouquinho mais interessante. E aqui nós vamos utilizar coordenadas cartesianas ainda. E essas coordenadas eu vou chamar de x, y, z, para manter uma tradição. E aí, portanto, de novo, nós temos a lagrangiana, que vai ser igual à energia cinética do sistema, que é meio de m, eu tenho uma só partícula, né? E agora nós temos o vetor posição. Então eu vou ter aqui, na verdade, x ponto ao quadrado, que é x ponto i, em que o i aqui agora vai contar as coordenadas x, y, z. Então esse cara aqui é igual meio de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. Bom, esqueci essa lagrangiana. Essa lagrangiana eu tenho menos o potencial aqui. Portanto, aqui eu tenho menos o potencial. Mais uma vez agora, nós vamos calcular os momentos conjugados. Eu tenho PI igual derivada da lagrangiana com relação às velocidades. A coisa mais bonita de usar índices é que eu só preciso fazer essa conta uma vez. Eu não preciso fazer para x, para y e depois para z. Basta que eu pegue a lagrangiana com os índices e copie aqui. Mas eu preciso tomar um cuidado, porque eu tenho um índice i livre. Ele está solitário. Portanto, esse índice contraído eu tenho que mudar. Vou mudar para j. Essa conta fica um pouquinho mais complexa, porque eu tenho aqui essa derivada. E a derivada
em V dá zero, porque eu vou supor que V não depende das velocidades, a não ser no caso do campo eletromagnético, a partícula do campo eletromagnético, que eu vou escrever um pouquinho mais tarde. Essa derivada aqui, eu tenho dois termos. Derivada do primeiro termo vezes o segundo termo, mais a derivada do segundo termo vezes o primeiro termo. E isso aqui, só tomar o cuidado, porque eu tenho índices em cima e índices embaixo. Aqui essa derivada dá uma delta de crônica com os dois índices embaixo. Aqui eu tenho um índice embaixo e aqui eu tenho um índice em cima, mas está no denominador. Então isso é delta IJ. Por outro lado, esse cara aqui é a delta de Kronecker normal com os índices mistos. Então aqui eu tenho delta JI. Essa conta aqui. Esse delta aqui é mais fácil, ele só substitui J por I e encerra a soma em J, mata a soma. Agora esse cara aqui, ele não só transforma J com I, mas ele tem que baixar o I, ele age como uma métrica. Métrica euclidiana baixa esse índice e vira I, matando a soma em J. Portanto, aqui eu tenho duas vezes x.i. Portanto, o resultado aqui é m x.i. Índice embaixo, eu tenho esse momento aqui. Estou respeitando a notação de Einstein, que nós já combinamos utilizar. Então, eu tenho a equação PI igual a m xi, que em notação vetorial é simplesmente o vetor momento igual a m vetor velocidade, que você já conhece. Agora eu inverto a relação acima. Muito simples, é só dividir tudo por m. A desculpa aqui é x ponto. Então eu pego essa relação aqui, vou colocar esse cara para cá e vou colocar um 1 sobre m aqui. Pronto, estão invertidas. Isso significa, vou escrever que x ponto é igual a p de x sobre m, y ponto é igual a p de y sobre m e z ponto é igual a p de z sobre m. E agora nós vamos para a Hamiltoniana. Aqui eu estou fazendo dois passos de uma vez. E a Hamiltoniana é PI xi ponto menos a Lagrangiana. E a Lagrangiana é dada por esse senhor. Portanto, menos L vai ficar menos energia cinética, mais energia potencial. E agora a ideia é escrever todas as velocidades em termos dos momentos com a expressão acima. Então eu venho aqui e copio esse cara. Só que aqui ó, eu tenho P.I índice em cima. Eu tenho duas opções. Eu posso trocar os índices de posição. Isso eu posso fazer desde que eu faça isso com ambos os índices da contração. E aí eu venho aqui e substituo. Portanto, eu tenho 1 sobre m PI. E aqui eu tenho, aqui não tem muito jeito. Esse cara eu substituo por 1 sobre m PI. Mas esse cara aqui eu preciso substituir por 1 sobre m P e índice em cima. Né? Ou seja, eu estou usando a recíproca dessa expressão, subindo o índice I, o que nós sabemos também ser permitido pela notação de Einstein. Esse m vai embora com esse m, então eu tenho esse cara aqui. Eu vou utilizar a notação P ao quadrado, que é o módulo do momento linear ao quadrado, portanto px ao quadrado, mais py ao quadrado, mais pz ao quadrado. Então eu vou escrever esse cara aqui, h vai ser igual a p ao quadrado sobre m, menos meio de p ao quadrado sobre m, que é essa expressão aqui, mais o potencial. E esse cara aqui vai me dar p ao quadrado sobre 2m, mais o potencial. Só que aqui agora eu tenho o problema multidimensional. Mas essa é a Hamiltoniana, né? Energia cinética, mais potencial. Vai me dar energia, sendo a Hamiltoniana conservada. Se quiser escrever de outra forma, isso é igual a 1 sobre 2m, px ao quadrado, mais py ao quadrado, mais pz ao quadrado, mais v de x. Possivelmente de t também. Em coordenadas cartesianas, eu posso fazer o oscilador harmônico isotrópico, não tem problema nenhum. Vão me dar 3 osciladores harmônicos desacoplados. Então não é realmente muito interessante. Mas o interessante é a gente ver, por exemplo, o oscilador harmônico isotrópico em coordenadas esféricas, que aí já não se encaixa mais em exemplos simples. Já é um exemplo um pouquinho mais complicado. E aqui, portanto, nós temos as equações de Hamilton desse sistema, que é Q ponto igual dH dP, mas eu tenho várias variáveis, então eu tenho x ponto I é igual a dH dPi, portanto essa derivada vai ser precisamente igual a essa aqui.
Vamos fazer. Potencial, no geral, não depende dos momentos. A gente vai supor isso. Vou tirar 1 sobre 2m aqui para fora. Então eu tenho a derivada de P ao quadrado. Que aqui, no caso, é a derivada de PJ. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz mais para cima na derivada para encontrar aqui os momentos conjugados, né? Uma derivada desse tipo aqui, só substitui P aqui. E, portanto, esse cara aqui vai dar duas vezes PJ, DPI. Então isso aqui vai me dar duas vezes 1 sobre 2m, PJ, PI. Agora já não faço a conta mais completa, faço para que vocês possam fazer sozinhos. Portanto, aqui eu tenho meio, vai embora com esse. E esse cara aqui é delta de Kronecker e J. E essa expressão aqui, delta e J contraído com PJ, vai me dar PI. Portanto, essa é a expressão que nós já conhecemos, que nós já encontramos aqui em cima. A segunda equação de Hamilton é P ponto índice I igual a menos DH dxi. E, de novo, a parte potencial da Hamiltoniana não depende de x, só V depende de x. E, portanto, esse cara é igual a menos dV dx, que é menos o gradiente do potencial. Portanto, esse cara aqui é igual à força que age sobre a partícula. Segundo a lei de Newton, de novo. Como é que é o espaço de fase desse problema tridimensional? Esse espaço de fase, ele tem 6 dimensões, né? Ele tem 3 dimensões em x e ele tem 3 dimensões de momento. Então ele tem 6 dimensões que a gente, obviamente, não consegue visualizar ou desenhar no papel. Mas aqui nós temos um invariante, no caso, por exemplo, do oscilador harmônico isotrópico. Vamos analisar esse caso. Ele é igual a meio de m ômega 2 xi, portanto x ao quadrado, módulo ao quadrado do vetor posição x euclidiano. Nesse caso aqui, a Hamiltoniana, claro, vai ficar P ao quadrado sobre 2m mais o potencial, que é esse cara, que eu vou chamar simplesmente de x ao quadrado. E esse cara é a energia do sistema, porque você já sabe que essa Hamiltoniana é conservada. A gente pode usar o teorema que nós vimos. Portanto, aqui eu tenho uma elipse de 6 dimensões, e não uma elipse em 2 dimensões, como nós tínhamos no caso unidimensional, mas essa elipse ela tem o mesmo conjunto de equações, que são esses caras aqui. Esse cara aqui é uma superfície de 5 dimensões. Imagina uma elipse. Se você tivesse em 3 dimensões, seria uma elipse bidimensional, né? Tem uma superfície elipsoide. E esse espaço de fase tem as coordenadas XYZ, PX, PY, PZ. Então perceba que aqui, já nesse caso tridimensional, o meu espaço de fase já fica bem complexo e multidimensional. Então ele tem duas vezes a dimensão do espaço de configuração original do sistema. Só para terminar um exemplo, né? Uma partícula em 3 dimensões é legal, mas nós vamos fazer aqui agora o pêndulo simples. E nós vamos fazer o pêndulo simples, claro, em coordenadas polares. Claro, o pêndulo simples ele se move num plano vertical e, portanto, eu posso usar as coordenadas polares r e θ. E como eu tenho um vínculo, minha lagrangiana, eu posso usar como lagrangiana 1/2 de m r ao quadrado θ ponto ao quadrado, que é a energia cinética para R ponto igual a 0, menos a energia potencial, que é a massa G, comprimento do fio, cosseno θ. Vocês já fizeram o exercício do pêndulo simples, vocês sabem que quando eu coloco R igual a L e R ponto igual a 0, essa é a lagrangiana que eu obtenho. O momento. E esse cara aqui é uma dimensão, né? Só depende de θ. O momento conjugado, ele vai ser dado simplesmente por Pθ. A gente geralmente coloca um índice indicando qual é a coordenada, né? Para dizer qual é o momento. Esse cara é dl dθ ponto. Essa derivada só atua na parte cinética, porque a parte potencial não depende de θ ponto. Isso aqui é claramente mr2 θ ponto.
Esse é o momento conjugado do pêndulo simples. Eu inverto essa relação, portanto eu escrevo θ ponto igual P de θ sobre mr ao quadrado. Bom, eu estou escrevendo R, né? Mas na verdade aqui é L, que é o comprimento. Eu já posso usar esse cara aqui. Esqueci. Então é ml ao quadrado. E portanto a relação está invertida. Aí aqui, como é um pouquinho mais complexo, eu vou tratar a lagrangiana primeiro, substituindo θ ponto ao quadrado aqui. P de θ sobre ml ao quadrado. Então aqui eu tenho ml ao quadrado, P de θ ao quadrado. Esse cara aqui vai embora com o quadrado. Portanto aqui eu tenho um 2. Então vou deixar o meio para fora. Deixa aqui como está. E aqui eu não substituo nada, porque eu não tenho nenhuma velocidade. Esse aqui seria seria o L barra, né? Não tem problema. E agora eu vou na Hamiltoniana do sistema. P de θ, θ ponto, menos L. E a lagrangiana eu já escrevi na forma apropriada, mgl cosseno θ. E o θ ponto é P de θ sobre ml ao quadrado. Venho aqui, substituo. Portanto, aqui eu tenho P ao quadrado. Percebe que eu tenho um certo padrão, né? 1 menos meio, mesmo termo, dá meio. Então, tá aqui a parte cinética mais a parte potencial. Essa é a Hamiltoniana do sistema. E aí nós temos as equações de Hamilton. Mais uma vez, a primeira equação, que é para θ ponto, vai me dar a já conhecida relação que está aqui, dHdP de θ. Essa derivada só age no primeiro termo. E isso vai ser igual, claro, P de θ sobre ml ao quadrado. É a relação que nós já conhecemos. É exatamente essa aqui. E a segunda equação de Hamilton é a equação dinâmica de fato, que é P ponto menos dH dθ. Aqui, claro que o termo cinético não depende de θ sozinho, só depende de P de θ. Então aqui eu só tenho o termo potencial dependendo desse termo. E esse cara é igual a mgl seno θ. E essa relação aqui é realmente igual a zero, né? E se eu substituir, olha só, o P de θ por aqui, o que eu vou ter é de volta as equações de Euler-Lagrange do sistema. Portanto, eu tenho ddt desse termo, correto? Esse termo é ml ao quadrado, θ ponto. Divido todo mundo por ml ao quadrado. Portanto, aqui eu tenho g sobre L. E aqui eu tenho θ, 2 pontos. Que é, de fato, a equação esperada, né? Tem esse sinal negativo aqui. Tudo bem, se o θ for igual a zero, o potencial tem que ser mínimo. E se o θ for igual a π sobre 2, o potencial tem que ser máximo. Então, o que eu errei aqui foi o potencial, né? Aqui tem que ser mais. Aqui tem que ser mais. E aqui vai ser menos. Aqui vai ser menos. Portanto, aqui vai ser mais. Aqui vai ser menos. E aqui vai ser mais. Agora tá tudo certo. Então, esse é o procedimento padrão. Eu vou parar por aqui. Bom, pessoal, então é isso. Esses exemplos simples servem para ilustrar bem o procedimento de encontrar a Hamiltoniana e as equações de Hamilton, né? No próximo vídeo, eu vou fazer alguns exemplos mais complexos. Então, até a próxima e bons estudos.